Amém. Por favor, acompanhe a leitura comigo, Marcos 5, a partir do versículo 21. Eu não tenho esse hábito aqui, nós vamos ler uma parte grande, um texto longo, então, por favor, concentra a sua atenção no momento da leitura do texto sagrado. Marcos 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso os deixou atônitos. Aleluia, aleluia. É esse o Deus que nós seguimos. Aleluia. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Qual a primeira lição que podemos aprender com essa leitura da palavra de Deus? Primeira lição, anote aí: Jesus é a esperança para os desesperados. Jesus é a esperança para os desesperados. Só Jesus é a esperança para os desesperados. Tanto Jairo como aquela mulher do fluxo hemorrágico estavam tomados, consumidos pelo desespero. Olhemos primeiro para Jairo. Você que é pai ou mãe, você sabe como que a gente sofre quando um filho nosso se machuca ou quando está doente gravemente. Imagine constatar que o seu filhinho ou a sua filha está à beira da morte e você não tem o que fazer para ajudar. Os recursos para ajudar cessaram. Imagine-se no lugar desse pai, percebendo ali no quarto da sua filha que o anjo da morte está rondando, assombrando aquele lugar. E ele não tem mais recurso o que fazer. Isso é desesperador. Marcos também afirma que Jairo era um dos chefes da sinagoga, daquela localidade, provavelmente de Cafarnaum. Jairo era um líder religioso, um homem que conhecia a palavra, o que havia sido revelado para eles até aquele momento. Com certeza ele sabia que Jesus era alguém cheio da presença de Deus. Jairo podia não conhecer Jesus plenamente, mas
com tudo que estava acontecendo, com os testemunhos que eram dados a respeito de Cristo, Jairo sabia que Jesus era alguém cheio da presença de Deus. Naquele momento que Jairo também tem consciência de que Jesus estava ali, outra pessoa desesperada se junta na comitiva que estava indo para a casa dele. O texto afirma que era uma mulher. Marcos não menciona o nome dela. Era uma mulher que padecia de uma hemorragia crônica. Ela perdia, talvez todo dia, uma quantidade significativa de sangue, como se fosse um fluxo menstrual. Numa época em que não existiam recursos, remédios, médicos, para controlar essa hemorragia, esse fluxo sanguíneo, não existiam absorventes íntimos, a gente está falando do século I. Por mais que ela se esforçasse para disfarçar, o sangramento era visível. Além do constrangimento que as manchas de sangue, que as marcas de sangue deixavam em suas vestes, o texto também menciona que ela possuía um prejuízo físico e financeiro, porque aquela hemorragia com certeza lhe causava anemia, prostração, cansaço físico, e o texto menciona que ela perde todos os seus recursos materiais buscando a solução do seu problema, a cura da sua doença. E mais, aquele quadro trágico lhe causava um grande problema social e religioso, porque o sangramento daquela mulher tornava impura diante da lei de Moisés, diante das leis mosaicas. Observem Levítico 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Existiam leis instituídas por Deus naquela época, com o objetivo claro de proteger as mulheres de possíveis infecções, inflamações, contaminações, enfim. Eles não tinham nenhum conhecimento microbiano, bacteriano. A gente está falando de um povo que acabou de sair do Egito. Deus sabia que eles iam passar 40 anos no deserto, sem ter acesso fácil à água. Uma coisa, eu até lembrei no primeiro culto, uma coisa a gente está num camping, que você tem certeza que ali tem água, tem um banheiro para usar. Outra coisa, você está num deserto, caminhando num deserto, sem acesso a condições mínimas de higiene e passando por um quadro fisiológico normal que todas as mulheres passam, saudáveis passam. Então existiam leis, Moisés acabou criando lei por inspiração divina, principalmente com o objetivo de proteger a saúde das mulheres. Então, durante o período menstrual, durante o período de fluxo hemorrágico, ninguém podia tocar nas mulheres para nenhum tipo de contato e ninguém podia ser tocado por elas. Era uma forma de preservar, de mantê-las num isolamento. Mas uma coisa é você ficar 3, 4, uma semana que seja, sem poder tocar em ninguém e sem ser tocado por ninguém. O drama dessa mulher aqui é que ela estava há 12 anos sem poder ser tocada por ninguém, sem poder abraçar membros da sua família, sem poder ser abraçada por membros da sua família. Isso era desesperador. Coloque-se no lugar dessa mulher. Imagina você ficar 12 anos sem ter contato de forma alguma com ninguém. Aquela mulher enfrentava uma série de privações. Ela jamais poderia abraçar algum membro da sua família. Ela jamais poderia entrar no templo em Jerusalém. Diante da lei levítica, a cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as roupas que ela vestia, tudo era impuro. Ninguém poderia tocar nessas coisas. Pior, qualquer um que tocasse nessa mulher, mesmo que de forma acidental, seria considerado impuro. Teria que fazer uma série de cerimônias para se tornar puro. Você consegue imaginar o drama e o desespero dessa mulher durante 12 anos? Mas assim como Jairo, quando ela soube da presença de Jesus, ela também correu para encontrá-lo. E o texto sagrado diz, no versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Vocês entendem agora por que a preocupação, por que está isso no texto, essa preocupação dela de só tocar no manto de Jesus, na roupa mais superficial que cobria o corpo de Cristo? Porque se ela tocasse em Jesus, na cabecinha dela, ela ia tornar Jesus impuro, Jesus não ia poder tocar em ninguém, nem ser tocado por ninguém durante dias. Essa passagem aqui demonstra que mesmo passando pelo drama que ela estava passando, ela ainda tinha preocupação real com o relacionamento dela com Deus. Ela buscava ser fiel à lei instituída por Deus para a vida dos judeus, dos hebreus daquela época. Isso demonstra que ela é alguém zelosa pelo relacionamento dela com Deus.
Com certeza ela pensou em ter cuidado com Cristo para não torná-lo impuro. Por isso que a preocupação, eu só posso tocar na parte mais superficial da roupa dele. Por isso ela treme de medo quando Jesus para a comitiva para interrogar: quem foi que tocou na minha roupa? E percebam, Jesus também é certeiro, ele não fala quem foi que me tocou. Quem tocou no meu manto, na parte mais superficial das roupas que cobrem o meu corpo. Aí ela treme de medo, porque ele poderia acusá-la de: pô, você me tornou impuro. Mas a palavra de Deus afirma que tão logo ela tocou em Jesus, a mulher foi curada. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você entrou aqui com alguma situação que está roubando a sua paz, a sua alegria. Talvez a história dessa mulher anônima faz lembrar a sua história. Talvez você esteja sofrendo por causa de algo que você imagina que ninguém consegue te ajudar. Talvez você esteja se sentindo espiritualmente impuro, imundo e com vergonha de pedir ajuda. Mas, meu irmão, minha irmã, estende a tua mão e toca em Cristo. Ele está hoje aqui. Aleluia. Jesus está vivo, o seu poder continua o mesmo. Esse Jesus que mudou a história de Jairo e dessa mulher, muda a nossa história hoje. Amém? Clame por Jesus aí no seu lugar. Proste-se diante dele, compartilhe a sua aflição com Jesus, assim como Jairo e essa mulher o fizeram. Não há nada nem ninguém melhor que Jesus. Aleluia. Mas voltando para o texto, irmãos, no momento em que ocorre esse milagre na vida daquela mulher, Jesus para a comitiva que estava indo urgente para a casa de Jairo. E em função dessa atitude, nos deparamos com a segunda lição do texto. Anote, por favor. A noção de Jesus sobre o tempo é bem diferente da nossa. A noção de Jesus sobre o tempo é bem diferente, é completamente diferente da nossa. Observem, assim que Jesus percebeu que dele havia saído o poder, ele para aquela comitiva que era desesperada, que era urgente para a casa de Jairo, ele para e se volta e faz essa pergunta: quem tocou na minha roupa? Aqui é importante frisar que essa pergunta não significa que Jesus realizou um milagre de forma inconsciente ou involuntária. De forma alguma. Nenhum ser humano surpreende o nosso Deus. Nenhum ser humano pega Jesus de surpresa. Esse quem tocou em meu manto é uma pergunta intencional. O que Jesus quis fazer com essa pergunta? Ele para tudo e faz um convite intencional para aquela mulher se apresentar para o público. Jesus queria que ela fosse curada também da sua grave questão social e da sua fé, do seu relacionamento com a fé judaica naquele momento. Enquanto Jesus queria que ela fosse conhecida, que o seu testemunho se tornasse público e que ela fosse restaurada. Não só a restauração da sua saúde física, mas a restauração social, para que as pessoas pudessem voltar a ter vida social com aquela mulher. Então Jesus para intencionalmente, provoca esse diálogo e começa a conversar com ela. Imagina, me conta a sua história de vida. Porque ele fala: filhinha, sua fé te curou. Jesus começa um diálogo ali. Enquanto aquela mulher recebia a graça da parte de Cristo, Jairo, o pai da menina doente, vivia o desespero do inferno. Imagina, você conseguiu encontrar Jesus, está indo correndo com ele para a sua casa, Jesus para no meio do caminho e começa a conversar com outra pessoa, que já tinha sido curada, que já tinha sido agraciada, e Jesus começa a trocar ideia com aquela mulher. Vai, me conta a sua história. Percebam, aquela mulher já havia sido curada, mas a filha de Jairo não. Imagine a ansiedade desse pai. Se essas duas pessoas estivessem numa sala de emergência hospitalar, qualquer médico que tratasse primeiro da mulher e deixasse essa adolescente morrer, com certeza, muito provavelmente, seria processado por negligência profissional. Só que Jesus não é servo da lógica humana, o eterno não é escravo do tempo, o tempo é que é servo do nosso Senhor. Amém? O nosso Senhor nunca está e nunca chega atrasado em lugar nenhum. Daí o texto bíblico prossegue, enquanto o Senhor Jesus fica ali na paz, na boa, tranquilão, conversando com aquela pessoa, com aquela mulher, aquilo que aquele pai, que Jairo mais temia, aconteceu. Chegam pessoas para falar: Jairo, sua filhinha morreu. Não precisa mais incomodar esse rabi. A expressão mestre aqui, porque Jesus já era considerado um rabi, um mestre, alguém, um professor do ensino.
Queridos, a noção de Jesus sobre o que nós consideramos o tempo certo para as nossas coisas, para as nossas aflições, sempre será diferente do nosso esquema, do nosso entendimento. A graça de Deus dificilmente se enquadrará na nossa agenda, naquilo que a gente estipula e determina como o tempo melhor para as coisas. Entendam, Jesus não estava tratando apenas daquela mulher. Com essa parada intencional, Jesus está tratando da mulher, de Jairo e dos seus discípulos, que também estavam desesperados com a calma de Cristo. Os discípulos diziam: Senhor, está todo mundo te apertando, você ainda vem perguntar quem me tocou? Espera aí, só faltou falar, só o que faltava agora é a gente saber quem foi que te tocou. Percebem a impaciência dos discípulos? Jesus está tratando todo mundo. 2000 anos se passaram, Jesus está tratando da gente aqui nesse momento. Aleluia! Todos ao mesmo tempo sendo alvos do Todo-Poderoso. Aleluia! A aparente demora de Jesus era intencional, assim como foi com relação ao seu amigo Lázaro. Somos só nós, os impacientes bonequinhos de barro, que achamos que Jesus está atrasado diante das nossas aflições. Durante a tempestade no mar da Galileia, os discípulos também ficaram desesperados. Usaram todos os recursos, nada fazia aquele barco esvaziar, eles achavam que iam morrer, chegam para Jesus desesperados e falam: você não se importa que a gente vai morrer? Você vai continuar dormindo aí no barco de boa, tranquilão? E aí Jesus acorda, olha assim: vento, mar, não pause. E aí tudo se acalma. Jesus dá ordem para as coisas e as coisas se enquadram, se alinham. Ainda lembrando do que ocorreu com Lázaro, quando Jesus chega na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado, o cheiro da morte já tomava conta do sepulcro há 4 dias. Marta, irmã do falecido, acreditava piamente que Jesus estava atrasado. Ela fala isso. Mas Jesus tirou Lázaro da sepultura. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que a gente serve. Não há nada nem ninguém melhor que Jesus, não há nada nem ninguém que apanhe Jesus de surpresa, e o eterno nunca chega atrasado. É por amor que Jesus não se submete à nossa agenda sempre urgente, sempre para hoje, sempre para ontem. É por amor que Ele não se submete a isso. Somos criaturas estressadas, queremos tudo para agora. A gente não suporta esperar. Dificilmente somos pacientes no trato uns com os outros, e infelizmente, às vezes até com o Senhor, nós não somos pacientes. Mas o nosso desespero não frustra os propósitos divinos. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, naquele momento onde para Jairo tudo parecia estar perdido, outra situação inusitada acontece. Jesus não dá bola para a notícia daqueles mensageiros. Jesus não reconhece a palavra de morte como palavra final. E Jesus contra-argumenta com a palavra da fé, versículo 36. Olha como Marcos frisa essa questão. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Legal o texto frisar isso. Jesus não deu nem ideia para aqueles caras. Chegou para Jairo e falou: não tenha medo, tão somente creia. E agora, irmãos, será que quando as circunstâncias fogem do nosso falso controle, porque é só a gente que acha que tem controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada, você não tem controle do ar que você respira. Será que quando as circunstâncias fogem do nosso controle, nós somos levados a desistir de crer? As más notícias até podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor, amém? As más notícias nos assustam, nós somos de barro, somos frágeis. Somos confusos, esquisitos, alguns até mais esquisitos que os outros. As más notícias nos assustam, mas não assustam o nosso Senhor. A gente serve o Deus das boas notícias, nós servimos o Deus das palavras de vida eterna. Amém? As más notícias podem pôr fim aos nossos recursos, mas não põem fim aos recursos do nosso Senhor. Lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 11, Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: se você crê em mim, verás a glória de Deus. Nossas causas irremediáveis têm solução sim nas mãos de Jesus. Por isso o Senhor chega para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, então somente creia.
Em essência, Jesus está dizendo para aquele homem: confie em mim, fique tranquilo, seja paciente, calma. E aqui, olhando para o texto, eu observo outra verdade incrível, justamente por causa do aparente atraso de Jesus. Tanto a mulher anônima como Jairo saíram desse encontro com o Senhor com muito mais do que eles poderiam imaginar. Essa é a terceira lição do texto. Quando vamos até Jesus em busca de ajuda, a gente sempre recebe dele bem mais do que esperamos. Quando vamos até Jesus em busca de ajuda, sempre recebemos dele bem mais do que esperamos. Muitas vezes não recebemos o que tínhamos em mente, mas sempre recebemos bem mais do que esperamos e bem mais do que merecemos. Vamos para o ponto alto da história. Muito embora a menina tenha morrido, Jesus olha para Jairo e fala: eu vou continuar contigo, vamos para a sua casa. Vamos deixar essa galera aí, vou levar só Pedro, Tiago e João, eu vou contigo para a sua casa. Versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Velório, ofício fúnebre, canto da morte. Então, aquele que torna luto em festa, a vergonha em honra, aquele que traz vida das cinzas, entrou na casa e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40, olha que loucura. Todos começaram a rir de Jesus. Que gente bipolar, no momento estão chorando, e no segundo momento estão rindo, zombando de Jesus. Que estrago que a queda fez na raça humana. As pessoas que choravam aparentemente enlutadas com aquele momento de dor, começaram a rir, a zombar de Jesus. Ao longo dos séculos é exatamente isso que vem acontecendo. Pessoas riem e zombam de Jesus. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Jesus não está nem aí para essas pessoas. Ele continua mesmo operando milagres e exercendo o seu poder sobre os seus, trazendo esperança para os desesperados. Aleluia! Mas percebam, Jairo havia procurado Jesus para curar a doença da sua filhinha. Não foi para que Jesus ressuscitasse a sua filhinha. Aquela mulher do fluxo hemorrágico procurou Jesus só para curar a sua doença. Não foi para curar a sua doença, o seu problema social, o seu problema religioso. Então, todas as vezes que nos encontramos com Jesus, a gente sempre sai desse encontro com algo bem maior do que a gente esperava receber. Se você for até Jesus, o Deus que surpreende, eu tenho certeza que Ele vai te conceder algo infinitamente maior do que você consegue pedir ou imaginar. Voltando para a casa de Jairo, hoje a pregação vai durar aí 1 hora. Hoje eu e você sabemos, nós temos a revelação, a Bíblia inteira, a gente tem o conhecimento de que para Jesus, ressuscitar uma pessoa falecida e curar um resfriado, para Jesus é a mesma coisa. Mas Jairo não tinha esse conhecimento. Jairo não tinha acesso a essa verdade. Naquele momento, Jairo não fazia a menor ideia do que podia acontecer, do que estava para acontecer. Jairo não sabia do que Jesus era capaz. Então era plausível que aquele pai ainda pudesse estar olhando para sua filha morta e pensando: Jesus, por que você demorou? Jesus, por que você parou para ficar conversando com aquela pessoa? Seria um questionamento absolutamente plausível. Mas hoje, eu e você, com tudo que nós sabemos e conhecemos do nosso Senhor, é incrível como muitas vezes eu e você murmuramos contra Jesus, reclamando de Jesus, achando que Ele está demorando, que Ele está atrasado. Às vezes em pensamento e às vezes verbalizando mesmo. Por que Jesus está demorando tanto? Só para lembrar, de repente ninguém nunca falou isso para você, eu vou falar aqui hoje. Nós não somos Deus, amém? Ciente, ok? Terra, câmbio, nós não somos Deus. A queda nos encheu de tanta arrogância que nos faz esses delírios de grandeza, a ponto da gente olhar para o Todo-Poderoso e reclamar com Ele. Achamos que podemos dizer para Deus o que Ele tem ou não tem que fazer e no tempo que Ele tem que fazer. Queridos, Jesus nos avisou que nesse mundo nós teríamos o quê?
Aflições. No mundo caído, o que você espera de um mundo caído? Bonança? Aflições. É que nós nos acostumamos com a graça. Sempre que eu lembro, eu menciono isso aqui no púlpito propositalmente, para minha alma não esquecer que nesse mundo eu terei aflições. Nesse mundo o normal é o caos. Nesse mundo caído o normal é a tragédia. Criancinhas morrem. Doenças inimagináveis nos consomem. Ou tragédias nos atingem, como atingiu uma família que há alguns meses, eu fiquei imaginando eles assistir um vídeo terrível, fiquei literalmente traumatizado, mas uma família juntou dinheiro, se planejou, viajou para o Egito, foi para uma praia paradisíaca no Mar Vermelho, provavelmente lá onde Moisés atravessou com o povo, e numa manhã de descanso em família, um pai vê seu filho sendo devorado por um tubarão. E o vídeo é terrível, um rapaz com 1,80 m, um pouco mais de água na cintura, em 2 lambadas que o tubarão deu, o corpo do rapaz sumiu. E ele grita: pai, me ajuda, pai, me ajuda. A turista filmando isso sem imaginar o desenrolar de uma tragédia. Nesse mundo nós teremos aflições. Isso é tudo consequência da queda, meus irmãos. Não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. O universo está debaixo de juízo. A humanidade está debaixo de juízo. Nesse mundo caído, a qualquer momento, a tempestade pode nos atingir. Por isso Jesus fala para os seus discípulos: pratique, tudo que você está ouvindo, coloque em prática. Porque quando a água der na tua casa, quando a tempestade vier, se você a construiu sobre a rocha, a sua fé não vai ser abalada. Amém? Mas infelizmente, muitas vezes, nós colocamos culpa dessas situações, dessas tragédias, a gente coloca culpa em Deus. E ainda arrotamos um juízo equivocado a respeito de nós mesmos. Eu não merecia isso. Minha família não merecia isso. Meu ente querido não podia estar passando por isso. Por que Deus está fazendo isso comigo? Meus irmãos, você não merecia nem estar respirando agora. Eu não merecia nem ter nascido. Tudo é graça. Se hoje você não foi consumido pela ira de Deus, é por causa da graça e misericórdia dele sobre a tua vida. Por merecimento, você não era nem para estar me vendo aqui agora, e nem eu era para estar falando com você. Meu irmão, a resposta para você, assim como foi dada para o Jairo, é: não tenha medo, tão somente creia. Amém? Mas Marcão, alguém poderia me questionar nesse momento, mesmo com todos os dramas que aconteceram na vida de Jairo e daquela mulher, eles foram atendidos por Jesus. Jairo teve seu problema resolvido, aquela mulher teve seu problema resolvido, mas e no meu caso, Marcão? Eu orei, clamei, supliquei, mas ainda assim, o meu ente querido foi levado. Por que Jesus não ouviu o meu clamor? Amados, quando um dos nossos queridos, ou quando nós mesmos, somos curados, nós vemos a glória de Deus. É algo extraordinário, se encanta a igreja, a célula, todos somos renovados. Mas mesmo que você ou seu ente querido seja curado pelo Senhor hoje, daqui a umas primaveras, você vai morrer. Desculpa falar a verdade aqui para você, a Bíblia é um livro que desengana a gente. Eu tenho que te dizer, por mais que você seja curado, agraciado, abençoado hoje, vai chegar um momento que você vai morrer. A mulher da passagem que lemos morreu. Jairo, sua esposa e sua filhinha morreram. Lázaro morreu de novo. Por isso eu afirmo que quando a cura acontece, eu e você, de fato, vemos a glória de Deus. Como Jesus falou para Marta: você crê em mim? Você vai ver a glória de Deus. Mas e quando isso não acontece? E quando o nosso ente querido, ou nós mesmos, estamos orando, clamando pela cura, clamando pela vida, somos levados dessa existência terrena? Imediatamente, nossos olhos contemplam o Senhor da glória. Aleluia, aleluia, face a face. Você consegue imaginar algo melhor para você ou para os seus queridos do que contemplar o Senhor da glória? Pelo amor de Deus, existe alguma coisa realmente boa nesse mundo caído, capaz que possa ser comparado a estar face a face com Jesus? Eu sei que diante da tragédia da morte,
muitas vezes a nossa resposta é o choro. A única alternativa é se lamentar e chorar, é verdade, porque não fomos criados para esse momento. Mas Jesus olha para esse mesmo quadro e diz: calma, Marta, calma, Jairo, calma, Marcão, então somente creia, calma, isso não é o fim. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, essa é a nossa esperança, essa é a palavra de vida eterna. Pode ter certeza, quando a gente vai até Jesus, a gente sempre recebe dele muito mais do que a gente esperava. Não necessariamente o que pedimos, mas sempre mais do que a gente esperava e merecia. Mas voltemos para a casa de Jairo. Você não acha estranho Jesus falar para aquelas pessoas que a menina estava só dormindo? Não existe quase morte, já dizia um velho cantor de uma velha banda de rock, né? Não existe quase morte. Aquelas pessoas sabiam diferenciar. Um defunto, você mexe, está duro, está gelado, está ficando estranho, você levanta a pálpebra, o olho está assim, está morto, de uma pessoa que está dormindo. Quando ronca, então, você nem tem dúvida que está dormindo, né? Então, por que Jesus fala para aquelas pessoas que aquela jovem adolescente estava só dormindo? Porque para Jesus, o Deus da vida, a morte é só um sono. Aleluia. Para o Deus da vida, a morte não existe. O que nós chamamos de morte, Jesus chama de sono. Por isso ele fala, ela está apenas dormindo. E já que ela está apenas dormindo, para Jesus, o comportamento dele é falar com uma pessoa que está dormindo. Jesus se senta na cama ao lado daquela criança, segura numa de suas mãos e pronuncia 2 palavras em aramaico. A primeira é talita, que é um diminutivo aramaico da palavra menina. É como se Jesus estivesse falando, a melhor expressão seria minha menininha, meu amorzinho, minha menina. E a segunda palavra é cume, o imperativo que significa levanta. Se fosse comigo, eu ouvisse Jesus falando cume, eu já ia levantar achando que era para comer alguma coisa. Eu ia falar, oh glória, me chamou para comer. Mas infelizmente, cume não significa comer, nem ressuscitar. Cume significa levanta. Percebam, cume, Jesus não falou para ela ressuscitar. Jesus falou para ela, minha menininha. Jesus fez a mesma coisa que pais carinhosos fariam com o seu filho numa manhã ensolarada de final de semana. Filhinha, levanta, levanta aí, levanta. E a menina levantou, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus enfrenta a morte, o inimigo mais implacável dos seres humanos. O poder dele é tão grande que ele segura a mão de um defunto e traz de volta para o mundo dos vivos. Irmãos, outra verdade maravilhosa está aqui diante de nós. Se Jesus está segurando a minha e a sua mão, a morte para a gente é só um sono. Amém? Se Jesus está segurando a sua mão, a morte, a hora da morte para a gente vai ser só um sono. Imediatamente, no segundo seguinte, nós vamos estar contemplando o Deus da glória. Jesus vai estar falando, bendito, vem para mim, vamos comer agora com o Criador. Vocês falam tanto nesse negócio de comida, vem, vamos comer. E no segundo seguinte, a gente está na presença do Senhor, porque para quem está segurando a mão de Jesus, a morte é um cochilo, é um sono. Não há nada, nem ninguém no universo melhor que Jesus. Aleluia! Que Deus encantador, meus irmãos. Querido, se é Jesus que está segurando a sua mão, então descansa, então somente creia. Ele já demonstrou o quanto te ama na cruz do Calvário. Então, se você entrou aqui cansado, abatido, desesperado, logo, logo vai chegar a vez de você ouvir também, filhão, levanta. Filhinha, levanta, levanta. Aleluia. Vamos às aplicações. Essa pregação ainda não acabou, não sei quanto tempo, nem vou olhar para o tempo ali. Vamos às aplicações. Irmãos, o que a gente pode fazer com essa exposição da palavra? Como transformar isso aqui em ação prática para o nosso dia a dia? Primeira aplicação: coloque suas causas diante de Jesus. Coloque suas causas diante de Jesus. Tanto Jairo como aquela mulher foram curados e se colocaram aos pés de Jesus. Quando foi a última vez que você se colocou aos pés de Jesus e suplicou por sua ajuda? Quando foi a última vez que você fez isso?
Todas as quintas-feiras um grupo de irmãos se reúne aqui na igreja para se colocarem aos pés de Jesus. Um grupo se coloca aqui às 18h30, outro às 20 horas, um outro grupo na sexta-feira, um outro grupo no sábado. Junte-se a eles, coloque suas causas diante de Jesus, amém? Eu não sei o que na sua vida pode estar tirando a sua paz ou enfraquecendo, afrontando a sua fé. Seja lá o que for, coloque suas causas diante do Senhor. O apóstolo Pedro afirma o seguinte na sua primeira carta: lancem sobre Jesus todas as suas ansiedades. Por quê? Porque é Ele que tem cuidado de nós. Aleluia. Coloque seus filhos, seu casamento, seus estudos, seu namoro, o que quer que seja, coloque tudo diante do Senhor Jesus. O Senhor do universo está atento à nossa súplica. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Ele ainda tem o mesmo poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria, amém? Segunda aplicação, essa é difícil, essa vai pedir ajuda para o Espírito Santo. Seja paciente, amém? Faz assim, bota a mão na cabeça, seja paciente. Seja paciente. Fala baixinho para a sua alma, seja paciente, criatura de Deus, seja paciente, calma, relax, fica de boa. Ainda bem que nós servimos a um Deus paciente, amém? Imagine se Deus tratasse a gente com a mesma impaciência e intolerância que nós nos tratamos e que muitas vezes, infelizmente, tentamos tratá-lo também. Então seja paciente, amigo, seja paciente com os seus irmãos, seja paciente com os seus irmãos na célula, com o seu líder de célula, com os voluntários do Ministério de Serviço, seja paciente com os professores do Oceânica Kids, com os professores do TIM, e principalmente sejam pacientes com os pastores de vocês. Nós também somos bonequinhos de barro, confusos, alguns tomam remédio, outros esquecem de tomar o remédio, então sejam pacientes, amém? Em breve nós vamos estar todos curados, aleluia, em breve nós vamos estar todos curados. Eu já consigo ouvir o barulho dos anjos chegando, o Senhor está voltando. Então em breve a gente vai ter o corpo glorificado, não vai ter ninguém mais tomando tarja preta, impaciente, vai acabar tudo, amém? Você não vai gastar mais dinheiro com academia, aí os professores de ginástica vão ficar lá, ô glória, alguém falou glória ali. Então, em breve a gente vai ser curado, no abrir e fechar de olhos, todos seremos curados, aleluia, aleluia. Que possamos, enquanto isso não acontece, seguir o exemplo de Jesus, de calma, de paciência, de mansidão, de tranquilidade, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. O Senhor Jesus enfrentou muitas circunstâncias desfavoráveis, várias vezes teve que enfrentar os fariseus, a toperice dos discípulos. Tem hora que Jesus fala, até quando eu vou ter que aguentar esses caras? Tem uma hora que Jesus, mas seja paciente, amém? Terceira aplicação, esse amém foi daquelas assim, gente que está mesmo, beleza, eu entendo a dor, o Espírito traduz isso tudo para o Senhor. A terceira aplicação é um desdobramento dessa segunda aplicação, de ser paciente. Seja paciente e confie em Jesus, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Eu sei que é uma aplicação recorrente, mas esse imperativo é um dos maiores desafios da nossa fé. É a gente manter a calma e continuar confiando no poder do nosso Senhor, na soberania do nosso Senhor, mesmo diante, atravessando, inserido, mergulhado em circunstâncias desfavoráveis. Confie e descanse em Jesus, mesmo no meio da tempestade. Confie e descanse em Jesus, mesmo diante das más notícias. O que Jesus falou para Jairo tem que ficar gravado no nosso coração. Quando alguma coisa acontecer para assustar a gente tem que falar, não tenha medo, eu creio somente no Senhor. Amém. Eu quero concluir reafirmando que Jesus continua o mesmo. Ele continua dando vista aos cegos, continua libertando os oprimidos, animando os deprimidos, Ele continua ressuscitando aqueles que estão mortos dos seus pecados e delitos, exatamente como diz a canção que cantamos no domingo passado. Ele é Deus nas montanhas e Deus nos vales, não há lugar onde sua graça não possa me achar. Ele torna o luto em festa, a vergonha em honra, traz vida das cinzas, não há nada melhor que Jesus. Aleluia! Feche seus olhos, vamos orar.
Jesus querido, nós te amamos, Senhor. Que Deus maravilhoso o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça inexplicáveis, Senhor. O que nós somos para o Senhor nos amar assim, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Assim como o Senhor nos revelou na tua palavra, manifesta o teu poder hoje aqui na igreja, Senhor, no meio do teu povo. Levanta o abatido, Senhor. Cura os doentes, Senhor. Se entrou alguém aqui doente, Senhor, toca nessa pessoa agora, Senhor. Conceda paz para os aflitos, Jesus, por favor, e ressuscita aquele, caso tenha entrado aqui ainda morto em seus pecados e delitos, traz salvação para essa história, Senhor. Ressuscita essa pessoa, Senhor, e receba, Deus, nosso louvor, a nossa adoração, o nosso fascínio, Senhor. Somos fascinados pelo Senhor. Como é bom sermos alvo do teu amor, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confissão. Não há nada nem ninguém melhor que o Senhor, Jesus. Muito obrigado. Em teu nome oramos, Senhor. Amém. Amém. Aleluia.